Oi, turma. José Carlos de Luca, alguém me tocou. No capítulo hoje, Jesus quer os seus frutos. Jesus não deixou de chocar os discípulos com a sua atitude de amaldiçoar a figueira estéril. É claro que a intenção do mestre foi outra, que não a de simplesmente fazer secar a figueira, num gesto incompatível com a sua natureza mansa e humilde. Como de costume, Jesus aproveitava as situações do cotidiano para ensinar lições de grande valia, como foi nesse caso da árvore que não tinha frutos. E qual seria a lição oculta que o Cristo desejou nos transmitir? Tomando por base que a figueira estava com figos e que tal fato indignou Jesus, que tal figueira estava sem figos, desculpa, e que tal fato indignou Jesus, podemos concluir que ele comparou o homem à figueira e que, portanto, nascemos para dar frutos. O homem está no mundo para oferecer à comunidade onde se encontra, inserindo talentos e capacidades que Deus confiou a cada um de nós. Precisamos verificar se também não temos sido uma figueira estéril. Será que apenas não temos as folhas da aparência? Eu tenho visto muitas pessoas com potencial fantástico, mas um potencial que não se realiza na prática, seja por medo, comodismo ou até por ignorância, de não reconhecerem em si mesmos as capacidades que possuem para realizar seus sonhos. Tudo está em nós, nada nos falta, pois Deus plantou em nós as sementes dos talentos e capacidades que levarão a conquistas, as aspirações da nossa alma. Mas tudo está em forma de semente. Precisamos fazer com que essa semente saia da sua casca, rompa a terra, cresça e desabroche de acordo com os frutos que é capaz de dar. Se a semente ficar escondida na terra, com medo de crescer, com preguiça de romper a terra e enfrentar as ervas daninhas, não se expondo ao sol e à chuva, não passará de uma semente desconhecida. Esta é a maldição que Jesus lançou à figueira, a maldição da inutilidade, do vazio interior que todos nós sentiremos se não dermos os frutos que somos capazes de produzir. A esterilidade de nossos talentos nos leva à sensação de frustração. A palavra felicidade deriva do latim felix, cujo significado era originalmente fértil, frutuoso, que dá frutos, fecundo. Portanto, a felicidade está diretamente associada à nossa fertilidade, isso é, a capacidade de realização dos nossos sonhos, por meio da execução dos nossos talentos. A figueira estéril é o símbolo do sofrimento oriundo da pessoa que não frutificou na vida. A humanidade tem fome dos nossos frutos, assim como Jesus estava com fome naquele momento. O mundo tem fome dos nossos talentos, as pessoas precisam de nós, necessitam dos recursos que nós somos capazes de dar. Se você não saciar essa fome, haverá um problema geral de abastecimento de recursos. E essa carência que começou em você terminará por atingi-lo também, porque na vida somente recebe quem dá. Se você nega seus talentos à vida, inevitavelmente a vida não terá como abastecê-lo com os recursos que você precisa dos outros. É uma questão de matemática cósmica. Há outro aspecto importante nessa passagem de Jesus. Você reparou que o Evangelho está dito que a figueira somente tinha folhas porque não era tempo de figos? Ora, se não estava no momento de dar figos, por que Jesus se irritou com a figueira? Uma interpretação literal do texto nos levaria a supor que o Cristo teria agido sem razão, mas sabemos que o Mestre não se comportaria movido por ira ou sem a compreensão da natureza das coisas. Então, por qual razão ele queria que a figueira desse frutos fora da estação? Cristo quis chamar a atenção do homem que só produz quando os ventos lhe são favoráveis, que só tem fé quando tudo está caminhando bem em sua vida. É assim que geralmente agimos. Vamos bem quando as coisas estão bem. Mas e quando o barco balança? Quando surge o problema maior? Quando vem uma tempestade mais forte? Comumente nos entregamos ao desalento e à inércia toma conta de nós. E assim deixamos de produzir os frutos necessários, gerando mais problemas em nossa vida. O desânimo é a pior tragédia que nos poderá acontecer, pois ele sufoca a semente. Jesus nos ensina que nas adversidades precisamos dar frutos também. Por isso precisamos trabalhar mais, ter mais fé, orar mais, crer mais, servir mais, ajudar mais, amar mais. Quando agimos assim, nos tempos de crise, tocamos mais firmemente o coração de Jesus, pois ele nunca deixou de semear amor,
mesmo nos momentos mais cruéis de sua jornada pela terra. Fiquemos atentos a esses ensinamentos do Mestre. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E com Jesus, nosso inverno não será tão rigoroso. Com Jesus, nossos frutos se multiplicam, a carga não fica tão pesada, nossos braços ficam mais fortes, nossos pés conseguem ir mais longe. A paz toma conta de nós. Toquemos o coração de Jesus, mostrando a Ele que não somos uma figueira inútil. Convido você a oferecer ao nosso Mestre amado, que está com fome, os figos tenros e doces que a figueira da sua vida é capaz de produzir. Eu tô olhando aqui para trás, porque olha aqui. Viram? Tem uma figurinha aqui que tá cochilando aqui do lado e roncando. Então vejam bem, esse aí é um dos frutos que a gente colhe quando a gente dá amor, né? Aí vem para balsamizar a vida da gente. Enfim, o texto diz para a gente o seguinte, que Jesus quer os nossos frutos porque somos capazes de dar esses frutos, né? Ontem eu cheguei a comentar, né, em algum dos vídeos que eu fiz, eu não lembro se foi daqui, Alguém Me Tocou, ou se foi lá no Transição Planetária, mas de qualquer forma eu cheguei a comentar que nós estávamos aqui reunidos num grupo de WhatsApp, onde eu mandei uma mensagem para 144 pessoas. Dessas 144, eu creio eu que pelo menos umas 100 ficaram atarentadas para poder se movimentar e ajudar uma instituição a fazer uma festinha para idosos, né? Nós não podemos participar devido ao Covid, né? Eles ficarem muito, são muito suscetíveis a doenças, essas coisas, né? Mas de qualquer forma, mesmo sem conhecer os idosos, mesmo sem conhecer a instituição, grande parte dos meus amigos se uniram para poder juntar daqui R$10, R$20, 30, de pouquinho em pouquinho, né? A humildade das pessoas quando falam assim, olha, só tenho esse pouquinho para dar. Olha, é assim algo divino, divino, divino. Eu não sei explicar para vocês o tamanho do sentimento bom que dá em você ser útil, né? Eu podia ter dado um jeito assim de tirar o restinho de dinheiro do cofre, né, do limite do banco e falar, vou mandar o dinheiro tudo de uma vez. Mas alguma coisa me tocou que eu falei assim, não, eu vou fazer todo mundo tirar um pouco do bolso e vamos unir e vamos fazer. E foi a primeira vez que eu fiz assim algo que deu tão rápido, que foi tão bom, tão verdadeiro, todo mundo ajudando assim daqui e dali, perguntava se era CNPJ, perguntava se o Pix era CPF, perguntava se tinha conta, cada um ajudando da forma que podia, o tanto que podia. E aquilo tudo foi movimentando uma energia assim que, poxa, eu tenho 1,73 de altura, mas eu acho que eu fiquei 1 metro para o tamanho da energia que estava lá dentro de mim. Eu acho que o tamanho da energia que dominou meu corpo era de 1,73, mas eu não tinha corpo para segurar tanta energia. Eu fiquei pequena, porque aquilo transbordava em mim. A ansiedade de dar conta daquela missão, a ansiedade de já ficar imaginando como que os velhinhos vão receber a festa, né? Eu tive meu pai, que provavelmente tenha morrido também, não só por conta da parte cardíaca, mas também porque foi na época do Covid, ficou isolado, então eu acho que meu pai ficou muito entristecido e isso colaborou para a morte ser mais rápida, entrando em estado de depressão. Chegou um momento que eu fui visitar meu pai, que ele falou assim para mim que ele não queria mais viver, né? Porque para ele a vida tinha perdido a graça. Então eu fiquei imaginando, enquanto estava movimentando toda aquela energia a favor da festinha, né? Dos idosos, eu ficava imaginando o meu pai. Eu falei, poxa, né? Ele gostava, ele era animado, né? Então, se essa festinha puder prolongar a vida desses idosos por conta da alegria que eu sei que vão sentir, que seja feita a vontade de Deus e que a gente tenha colaborado para isso, né? Era só isso que me passava na cabeça. Eu só quero essa festinha agora porque eu acho que a gente vai ser um pouquinho responsável, um pouquinho útil
para a vida dessas pessoas, né? De alguma forma a gente vai chegar até elas, mesmo que não seja fisicamente. Então, assim, tem coisas que dá pra gente fazer, tem coisas que não precisa de muito, não precisa de muito dinheiro, não precisa você sair da sua casa, você não precisa ter trabalho, bem dizer. Basta um toque de celular, R$ 10, R$ 1, sei lá, uma palavra. Teve gente que, poxa, eu não tenho como dar nada, mas força aí, eu sei que você vai conseguir, né? Então, uma palavra amiga, uma oração. Teve gente que, eu não consigo ajudar. Eu falo, não tem problema, ora. A pessoa, mas isso eu faço sempre. Eu falei, então continua, ora, continua orando, né? Cada qual ajuda da sua forma. E a gente, quando tá realmente unido, a fim de ajudar, a gente ajuda. É incrível como acontece. Não é um passe de mágica, é a união de pensamento, afinidades de objetivo, desejo de fazer o bem, né? Hoje pela manhã um amigo falou para mim, ai Patrícia, as pessoas se enrolam depois querem ajuda da gente. Eu falei, se te pediu ajuda é porque você pode ajudar, vai lá e faz isso. Aí ele reclamando ainda, né? Eu falei, para de reclamar e vai lá ajudar, né? Se você foi chamado, vai lá, faz a sua parte, colabora com aquilo que você pode. De repente você não vai poder fazer muito, mas faça aquilo que puder. Todos os dias eu peço a Deus, me levante da cama se eu for útil. Desde pequena, desde criança eu tenho isso comigo. Senhor, eu só quero levantar se eu for útil. Se eu não for útil, eu não quero levantar. E eu não sei se eu tenho o que querer, né? Mas eu peço muito a Deus. Só me levanta se eu for útil. Quando eu aposentei, eu falei, meu pai, e agora? O que é que eu faço? Porque a vida inteira eu trabalhei com criança. E agora eu não tenho com quem trabalhar, eu vou ser um peso morto aqui. Aí eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa. Aí eu saí pedindo para um e para outro, deixa eu ajudar, deixa eu fazer alguma coisa, tal. Então hoje, quando eu faço lembrancinha do Dia dos Pais, é como se eu estivesse na minha sala de aula fazendo lembrancinha para os meus alunos. E eu tô mandando para centro espírita, tô mandando para a igreja evangélica, poucas lembrancinhas, coisinhas simples, que nem eu falei, não precisa fazer muita coisa, mas tô sendo útil, né? Aí eu pedi para colaborar, para tentar ajudar também dentro do instituto, lá em Suzano, me acolheram assim, como sempre, né? Com os braços hiper abertos, e eu espero dar conta dessa missão também, de ir lá fazer um bom trabalho, né, os alunos que ficam me procurando, né, pedindo um conselho. Eu falei, eu sou uma professora pro resto da vida, só querer. E eles vêm, eles entram em contato, pergunta, pede opinião, pede um abraço, uma palavra. Os amigos diariamente sempre me usam, né, no ouvido. Patrícia, está acontecendo isso, isso e isso. Pô, eu acho o máximo, né? Não, enquanto eu conseguir ser útil, seja lá para que for, tá bom demais. Se eu for útil para essa figurinha aqui, né? E manter essa paz toda, manter esse sossego dele, ó. Tá bom, né? Não precisa ter 10. Se a gente tiver um e cuidar bem, tá bom demais. Tem gente que tem 10 filhos e não cuida de um. Tem gente que tem 10 cães, 10 bichos, não cuida de um. É melhor ter um só e cuidar bem do que não ter, né? Nós viemos para ser útil. De alguma forma, a gente tem que trabalhar essa nossa utilidade. Jamais esperar o momento certo para produzir, como a figueira, né, que ele usou aqui. Não precisa ser tempo para poder florir. A gente pode florir fora do tempo mesmo. Nós temos aptidões, competências, habilidades, a gente tem desejos. Busque o que está perto de você. Começa agora, vê quem está do teu lado, vê quem está precisando de você. Seja útil, né? Às vezes tem alguma coisa assim que, eu não vou limpar a frente da minha casa porque a sujeira que está na frente de casa é outro vizinho que jogou. Besteira. Você vai ver aquela sujeira tanto quanto o outro. Se ele não sabe limpar, limpa você. Você não vai quebrar o braço por causa disso. Mas é desaforo. Não, não é desaforo. Seja útil. Ele não está sendo. Coitado dele. É assim, né? Vamos para a oração? Amado Jesus, analisando minha vida, constato que em muitos aspectos ainda sou uma figueira sem frutos. Eu não posso esconder de você que, na maioria das vezes, uma preguiça me invade e me deixa inerte diante das iniciativas que preciso tomar para alcançar meus objetivos.
Creio que isso ocorra porque ainda me comporto como uma criança que deseja encontrar tudo pronto em sua vida. Em outros momentos, noto que me omito porque me sinto incapaz de realizar os sonhos que acalanto em minha alma. Acredito que o complexo de inferioridade seja o meu maior adversário. Porém, querido mestre, analisando sua vida e mensagem, aprendi que não tentar é mais sofrido do que tentar e não dar certo, porque errando e aprendendo chegarei aos meus objetivos, e não realizando, jamais sairei do lugar sofrido onde me encontro. Auxilie-me, amigo Jesus, a não ser uma figueira sem frutos. Eu sei que tenho tantas coisas boas dentro de mim, por isso, ajude-me a perder o medo, a preguiça e a sensação de que não sou capaz. Ajude-me a confiar em Deus e a confiar em mim. E, sobretudo, auxilie-me a entender que sou como uma estrela, ainda que pequena, e que, como toda estrela, devo fazer brilhar a minha luz. Assim seja. Ótima terça, turma.